Muito boa tarde, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa, sou professor de jovens mais velhos que vocês, mas hoje vou matar saudades das milhares de aulas que dei ao longo da minha vida. E quais são as 10 lições que eu escolhi desta pandemia? A primeira lição é muito óbvia. A coisa mais importante da vida é precisamente a vida e a saúde. Tudo o resto não é possível ou perde sentido sem vida e saúde. A educação, o trabalho, o divertimento, o desporto, nada disso é possível sem vida e saúde. E temos de agradecer ao nosso Serviço Nacional de Saúde, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aos nossos auxiliares, àqueles que fizeram técnicos diagnósticos, exames, todos eles foram excepcionais, são excepcionais. Muitos deles dormiram fora das famílias dias, semanas, meses para não contaminar. É a primeira lição. A segunda lição é a de que se a pandemia é de todo o mundo, deve ser todo o mundo unido a tratar da pandemia, a prevenir, a evitar e depois a responder, a combater. Infelizmente isto não aconteceu. Não aconteceu. Em muitos momentos cada um foi para o seu lado. E quem sofreu mais? As pessoas. E é bom que não venha a acontecer quando chegarem os medicamentos, quando chegarem as vacinas, para não serem só para alguns, serem para todos. Não pode haver cidadãos do mundo de primeira, de segunda, terceira e quarta em medicamentos e vacinas. A terceira lição que nós vivemos-la na Europa. Nós pertencemos à Europa, nós pertencemos à União Europeia. A Europa também andou distraída no início. Houve países que pensaram que escapavam ao vírus, como se o vírus não conhecesse fronteiras. Achavam que era de algumas apenas sociedades, de algumas economias. Mas a Europa percebeu. Tarde, mas percebeu. E apesar de tudo foi menos egoísta do que foi boa parte do mundo. A quarta lição é a seguinte. Nesta epidemia o vírus pegava-se com muita facilidade. A gente de todas as idades. E, portanto, muitos de nós ficámos em casa durante semanas ou meses. Mas só pudemos ficar em casa semanas ou meses porque houve quem fosse trabalhar. Houve quem fosse trabalhar para não parar a economia. Houve quem fosse tratar da água, da eletricidade, do gás, do esgoto, do lixo, da segurança, dos transportes, das comunicações, dos telefones, dos correios, das mercadorias. E nunca é demais agradecermos, porque eles aguentaram, trabalhando com risco, aquilo que permitiu que nós ficássemos em casa. A quinta lição é uma lição que merece mais umas palavrinhas. O vírus atacou toda a gente, ataca toda a gente, mas ataca sobretudo quem? Os mais idosos, como eu, que tenho 71 anos, verdadeiramente 71 anos e meio, os mais doentes do coração, dos pulmões, de cancros, de doenças mais graves. E a nossa obrigação, e a vossa obrigação, vocês são mais novos, não pensarem que são eternos e não pensarem que não devem seguir as regras de saúde. A máscara quando necessária, a distância quando imposta, os cuidados de limpeza, para proteger os mais velhos e mais doentes. E ao mesmo tempo pensarem aquilo que lhes devem, que nos devem. Porque nos devem muita experiência, muito trabalho ao longo da vida e até tratarmos de vós. Levar à escola, trazer da escola, estudar, substituir os pais em muitas circunstâncias. Não se esqueçam disso. Uma outra lição desta epidemia é que o vírus ataca todos, mas ataca sobretudo os mais pobres, os mais fracos, os mais carenciados. Esses têm menos capacidade de resposta. Porque não têm teto, são sem abrigo, porque têm casas sem condições, porque vivem a camaratas, porque não têm água, porque não têm eletricidade, porque as condições de saúde não são as mesmas que muitos de vocês têm. Ora, nós temos que mudar um bocadinho o país. Porque se é verdade que temos 1 de quase 3 portugueses que está em grupo de risco, o tal grupo dos mais idosos ou mais doentes,
Temos 1 de cada 5 residentes em Portugal, portugueses e estrangeiros, que vive abaixo do nível de pobreza. Ou seja, que tem menos capacidade para resistir ao vírus. Quando um dia se fizer os estudos, ver-se-á que, embora haja mais ricos que também foram tocados pelo vírus, foram sobretudo os mais pobres que sofreram com o vírus. Em Portugal, como por todo o mundo. Uma outra lição, que eu chamaria a 7ª lição. E essa 7ª lição é sobre os milhares de imigrantes. Sabem que nós somos um país espalhado pelo mundo. E são milhares de imigrantes que quiseram vir a Portugal nas férias da Páscoa. E nós tivemos de lhes pedir para eles não virem sacrificando o encontro com as famílias. Muitos deles estavam desempregados ou tinham o trabalho parado nesses países onde as economias travaram. Para não virem, para não haver o risco de aumentar o contágio. Vinham de países onde, naquela altura, o contágio era anterior e mais forte do que em Portugal. E sacrificaram-se. E agora estamos a pedir aos milhares e milhares que vêm para férias de verão que tenham cuidado no encontro com os avós, com os pais, com os tios, com os familiares, para conseguirmos ir fazendo baixar o número de infectados em Portugal. E o que é espantoso é que os nossos irmãos, espalhados, sobretudo pela Europa, mas também por todo o mundo, perceberam, aceitaram, colaboraram, vão colaborar, percebendo que é uma causa nacional. É de todos. E depois temos uma 8ª lição. E esta lição também exige que eu perca um bocadinho mais de tempo. Vocês passaram semanas ou meses, como eu passei, em larga medida, fechados em casa, com os vossos irmãos, se for o caso de terem irmãos, com os vossos pais, com os vossos avós, se isso é que aconteceu, e estiveram distantes dos outros familiares, distantes dos vossos amigos, dos vossos colegas de escola. Muito tempo. Nunca tinham estado tanto tempo, nem em férias grandes, longe desses familiares, amigos e colegas. Isto às vezes foi um cansaço. As pessoas cansam-se. Foi mesmo uma irritação. E de vez em quando uma guerra. Mas agora olhem para o aspecto positivo. Nunca, nos últimos anos, tiveram, porventura, tanto tempo juntos com os vossos irmãos e com os vossos pais. Porque os pais têm trabalho. E não estavam em teletrabalho. Normalmente não estavam a trabalhar em casa no computador. Os irmãos estavam noutros anos, de outras escolas ou da mesma escola. Encontravam-se de vez em quando ali, foi de manhã, à tarde, à noite. Juntos. Isso é uma sensação única. Única porque mesmo quando não corre bem, quando se irritam, quando são cansados, quando estão fartos, a família é a família. E puderam estar com aqueles que são os mais queridos, os mais próximos de vós, mais tempo, para se conhecerem melhor. Acabaram por descobrir qualquer coisa na mãe diferente, ou qualquer coisa no pai, ou no irmão. Isso é inesquecível. Porque é do melhor que nós temos na vida. É realmente o podermos conhecer bem os que significam mais para nós e para a nossa vida. E depois temos uma 9ª lição. E esta ainda precisa de mais tempo. Mudou muita coisa na vossa vida. Vocês não notaram, são novos. É a primeira vez que têm uma experiência destas. Eu já vivi algumas epidemias, nada comparável com isto. A gripe das aves, a gripe A, foram, apesar de tudo, mesmo quando muito intensas, foram curtas. Esta foi longa, dura. Olhem agora para a China, em que aparecem casos que muitos consideram podem vir a ser uma segunda vaga ou não. Quer dizer, pode haver uma segunda vaga, não se sabe quando nem como. E nós ainda estamos a viver o fim da primeira vaga. O que é que mudou na vida? Olha, nunca se estudou tanto através da internet e com o apoio da televisão. Com o apoio da RTP. Nunca se tinha feito esta experiência. Há muitos anos, e quando se fazia não era assim, tão concentrada. Nunca se trabalhou tanto de casa com computadores.
Nunca se falou tanto com amigos, colegas de escola, parentes, colegas de, sei lá, de clube, de grupos, de toda a natureza, através da internet, como se falou nos últimos meses. Depois, não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Eu descobri o valor das pequeninas coisas. Quando nós não podemos sair de casa, não podemos viajar, não podemos ir à praia, não podemos ir correr, não podemos praticar desporto, não podemos estar com os amigos, não podemos jogar à bola nas escolas, não podemos fazer visitas que gostaríamos de fazer, e estamos ali fechados em casa, cada pequeno gesto ganha uma importância fundamental. Cada pequeno encontro ou conversa com um amigo, que normalmente está junto de vocês, junto de nós, mas ali está longe. Ou com alguém que está mais distante, ainda mais distante. Isso ganha uma importância. E demos importância às pequenas coisas. Normalmente não damos. Damos às grandes coisas. As pequenas coisas vivem-se. São pequenas. Nada é pequeno na vida. Depende daquilo que é a nossa vida. Se estamos fechados, o que parece, noutras ocasiões pequeno, passa a ser enorme. Enorme. Eu, de tanto passear no Palácio de Belém, passei a conhecer todos os cantos do Palácio de Belém. Todos. Passeei quilómetros no Palácio de Belém, enquanto estive confinado. Por exemplo, nas férias da Páscoa, que não foram férias. E isto fica para a vida. Isto fica para a vida. Vai haver mais teletrabalho, mais trabalho em casa com computador. Vai haver no futuro mais experiências usando o computador, mais do que já se usa, e a televisão, e outros meios assim, para aprender e ensinar. E, por outro lado, percebe-se a importância das pessoas que normalmente são aqueles com quem nós estamos todos os dias e, de repente, ficamos distantes dessas pessoas durante semanas e meses. Nós, às vezes, chamamos a isso saudade. Mas se não fosse saudade, é a vontade de os encontrar. A vontade de ter experiências que foram proibidas durante aquele período de tempo. E agora pensem nas pessoas que vivem fechadas todos os dias da sua vida. Não estou a falar só dos presos. Estou a falar daqueles que, por causa da idade, ficam presos em casa, vivem em andares altos e não saem de casa semanas, meses, anos. Os que, por razões físicas, não saem de casa. Os que têm dificuldade de mobilidade, de movimentação e não convivem com os outros. Ponham-se na posição deles, de todas as idades, e imaginem o que é estar preso em casa. Vocês estiveram algum tempo presos em casa. Agora deem o valor daqueles que estão presos em casa contra a vontade, eternidades. Eternidades. E vamos à última lição. Vocês estão a acabar o ano letivo. Eu sei o que é acabar o ano letivo. O meu ano letivo acabava também por esta altura, um pouquinho mais cedo. Nesta altura eram exames. E ao acabar o ano letivo, este terceiro período que foi o mundo de pernas para o ar, em que os professores foram espetaculares, fizeram das tripas de coração, espetacular. Vocês foram espetaculares. Os pais foram espetaculares. Fizemos todos as tripas de coração e estamos a fazer. Pode acontecer que o ano letivo tenha corrido melhor ou pior para cada um de vocês. Em notas, naquilo que aprenderam, no que estudaram, não estudaram. Isso acontece. Se correu muito bem, então parabéns, foi ótimo. Mas se correu menos bem, vamos imaginar que correu menos bem. Não fiquem desolados, não fiquem desanimados. Porque não é o fim do mundo. Não aprenderam exatamente tudo o que queriam. Não conviveram com os colegas como queriam. Não é a mesma coisa, apesar de tudo, ter assim, com esta competência, esta equipa fabulosa, a professora Teresa Santim, como ouvi há bocadinho, e as várias professoras, os intérpretes de língua gestual, bom, o que fizeram. Mas pensem no seguinte, vocês tiveram a mais importante aula da vossa vida. Estas aulas foram todas importantes, de todas as matérias, mas a grande aula da vossa vida foi terem vivido o que viveram.
tiveram esta experiência que não vão esquecer nunca mais na vossa vida. Nunca mais.